Pronto. Hoje eu tô de cameraman e de palestrante, né? Então hoje a gente vai, na palestra de hoje, né? Eu vou trazer uma continuidade da anterior, né? Na qual eu fiz a síntese, né? Do desenvolvimento. A gente vai abordar um pouco e falar um pouco desse livro, né? Um livro espírita. Os Cátaros e a Heresia Católica, né, do Hermínio de Miranda, né? Aqui é importante, né, a gente fazer uma síntese para a palestra, né, para a gente entender qual que é o foco, tá? Então aqui a gente vai aprofundar e entender a conexão do processo cultural. Então a gente vai ter um olhar a partir do processo cultural no cristianismo a partir do Ocidente, né, na Europa ali. Mais propriamente. Então, compreender o conceito a partir desse processo civilizatório ali do período medieval, né? Então, a gente vai analisar o período medieval, o processo religioso da época, as influências do cristianismo em duas visões, né? Dentro do contexto material e espiritual, né? Onde, então, a gente tem esse aprofundamento mais contemporâneo, que é a doutrina espírita, e observando esse processo, né, nessa época, o processo do desenvolvimento intelectual do homem em toda a sua síntese, né? Então aqui, na palestra anterior, a gente fez uma abrangência nesse processo primitivo, agrário, agrícola, civilizado e espiritual, que está mais dentro da questão contemporânea ali da reforma planetária, né, dentro daquelas ensinamentos que a gente tem a partir de Chico, de Emmanuel, de André Luiz, né? Então, quando a gente faz essa conexão com a nossa evolução a partir do contexto espiritual e de toda a síntese que a doutrina espírita faz, né? Então, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho nesse aspecto aqui, para a gente poder e começar a compreender os objetivos a partir da doutrina espírita. Então, né, uma questão muito peculiar minha, eu entendo que esse marco aqui, esse ponto, quando a gente entende ele, a gente consegue compreender melhor a função da doutrina espírita nos dias atuais, né? Então, aí é onde a gente vai para esse processo de regeneração planetária. Então, aqui na introdução, né, para a gente fazer essa conexão, com base na palestra anterior, né, que eu falei, então, na compreensão do universo, da vida, não se pode ser simples. Então, dentro do contexto universo, a vida não é simples. Quando a gente fala de amor, o amor não é simples, né? Então, é algo muito complexo. Então, pois o objetivo dessa compreensão é extremamente complexo. Encará-lo através da ciência equivale a vê-lo apenas de sua aparência exterior, né? Então, quando a gente olha só do aspecto científico da coisa, a gente só vê o que está ali no exterior. A gente não tem uma simbiose, uma troca, né? Quando a gente olha a partir da realidade física, então reduzi-los a um sistema filosófico é submetê-lo aos caprichos da nossa interpretação. Ou seja, quando a gente é um ser individual, logicamente que a gente não consegue estar dentro de todos os aspectos universais. A gente sempre vai estar num ponto. E aquele ponto que a gente vive, que a gente adquiriu as nossas experiências, são os pontos de vista que a gente desenvolve ao longo do tempo. Então, conforme a gente tem mais experiências universais, né? Quando a gente troca com o maior número de pessoas, esse desenvolvimento ele é mais amplo. E aí é onde a gente entra dentro do aspecto de conviver com os diferentes. Então, conforme a gente convive, se relaciona de formas diferentes, a gente amplia esse nosso ponto de realidade física. A realidade representativa mental, senti-lo por meio de uma síntese estética, conceitual e emotiva, a uma ordem mística, que é, por exemplo, o caso aqui do período primitivo. E, portanto, religiosa, onde a gente começa a desenvolver os nossos processos religiosos
quando o céu é Deus, quando o trovão é um Deus e assim por diante, né? A gente tem aí em outros aspectos, em outras doutrinas. Sem necessárias relações anteriores é cair no fideísmo dogmático, ou seja, a gente precisa dessas três estruturas, né? Para que a gente possa compreender melhor todo esse aspecto. É onde a gente tem a explicação da tríplice espírita, tá? Então, o objetivo dessa palestra é analisar este comportamento religioso, não é analisar este comportamento religioso de qualquer doutrina ou instituição, mas identificar influências culturais no processo espiritual da humanidade, tá? Então, a gente entrando aqui na heresia cátara, né? Ela aconteceu entre 1100 e 1300 depois de Cristo e foi a heresia cátara, ou conhecida como o catarismo, né? Grupo religioso que tinha influência no norte da Itália e no sul da França, presença forte na cidade de Abi, que era o povo abijaneses, né? A doutrina gnóstica, né? Então ela era uma doutrina gnóstica com visão dualista, onde a bondade era apenas no plano espiritual e a maldade no mundo material, né? Então a gente ainda, então aqui ela é um ponto, ela é uma pirâmide que a gente de certa forma escuta, analisa até hoje, né? E a gente não tem ainda uma compreensão total dela, passado aí mais de 1000 anos, ou quase mais de 1000 anos, né? Então o catarismo tinha como doutrina o evangelho das origens primitivas do evangelho de Jesus, como com a visão no mundo espiritual, né? Então eles tinham desses evangelhos de Jesus, que a gente chama do evangelho primitivo, né? Eles tinham essa conotação mais espiritual. O catarismo ele tinha uma visão mais espiritual dos evangelhos de Jesus e menos material. Por isso que eles tinham essa visão de tudo que está no espiritual é do bem e tudo que está no plano físico é do mal, né? Os cátaros acreditavam que o mundo material era mal por ter sido criado por Satã. Sendo assim, todos os que habitavam este mundo deveriam ser restaurados por meio de penitências e da comunhão com Deus. Além disso, acreditavam-se que o homem reencarnaria na forma humana ou animal até que sua alma encontrasse a redenção, que acontecia após o batismo espiritual chamado consolamento. Então, ainda a gente não está longe de ter essa visão, de entender por isso. Mas aqui era um contexto muito arraigado, como a gente falou nas telas anteriores. Era um contexto muito primitivo, que ele trazia muitas dúvidas para religiões adversas a isso, ou religiões paralelas a isso que andava, né? E aí a gente vai entender um pouco mais à frente. A doutrina cátara distinguia dois tipos de fiéis, os perfeitos e os crentes, onde os perfeitos eram pessoas que já haviam encontrado essa redenção e que levavam uma vida de asceticismo, ou seja, de penitência. Para isso, os perfeitos abstinham-se de muitos alimentos de origem animal, né? Como carne vermelha, ovos, leites, praticavam a castidade. Isso porque os cátaros condenavam a procriação e o casamento, né? Então, dentro da cultura dele, a procriação e o casamento estavam associados àquele desenvolvimento material sendo de Satã, né? Considerando-se malignos e taxados como obra de Satã, né? Os crentes, então, eles não possuíam as mesmas restrições, né? Deviam demonstrar respeito sempre que estivessem na presença de um perfeito. O catarismo estipulava que os crentes deveriam confessar seus pecados aos perfeitos em um ritual chamado aparadamentium, que era uma forma de confissão, né? Essa confissão pública dos pecados aos perfeitos, no entanto, não era obrigatória. Então, era algo que era assim, era uma estipulação, era uma explicação com base na forma dos perfeitos viverem, né? Então, quem queria buscar um meio, esse processo da confissão era essa reformação espiritual na crença deles, né? Para os cátaros, a alma humana era, na verdade, um anjo que havia sido aprisionado pelo Deus mau em um corpo humano, né? Assim, cada novo nascimento acreditavam que um novo anjo havia sido aprisionado. Por causa dessa crença, os cátaros condenavam o casamento e a procriação humana, ou seja, quanto mais pessoas nascerem, mais aprisionados serão sendo um anjo, né? Além disso, negavam que Cristo compartilhasse da mesma substância do Pai,
né? Até aqui está ok, né? A doutrina espírita tem o mesmo preceito, o mesmo fundamento. Apenas um anjo que se voluntariou para salvar o homem, né? À medida que essa heresia crescia na França e na Itália, a Igreja Católica mobilizava-se para erradicar, assim que essa luta da Igreja contra o catarismo distinguiu-se em 2 momentos. O primeiro foi a Cruzada Espiritual, que foi nesse período aqui de 1147 a 1209, e a Cruzada com o povo abijanenses, de 1209 a 1229. Então, a Cruzada Espiritual foi um período que a Igreja combateu o catarismo por meio de ações pacíficas, como pregações. A primeira ação da Igreja contra essa heresia foi tomada pelo Papa Calixto II, lá em 1119. Posteriormente, uma série de padres proeminentes da Igreja foi enviado nesse processo. São Bernardo Claraval era uma igreja matriz do catarismo, né? Já a Cruzada Albigense foi determinada pelo Papa Inocêncio III, após o emissário papal ter sido assassinado em 1208, supostamente por um cátaro chamado Raimundo VI. Em razão disso, foram convocados exércitos nobres cristãos que lutaram contra o cátaro. Os grandes centros dos catarismos foram atacados e as batalhas foram vencidas por tropas católicas e ora pelos cátaros. Foi assinado um acordo de paz entre os cátaros e católicos, no qual os nobres heréticos, submeteram-se às autoridades católicas, ou seja, então passaram a se submeter aos poderes da Igreja Católica. Apesar do enfraquecimento, o catarismo continuou existindo na região e sendo constantemente alvo dos inquisitores. A partir do reinado de Felipe, os seguidores da doutrina herética sofreram forte perseguição, o que teria levado ao desaparecimento dessa heresia. Neste período, a Igreja Católica se alinhou com o rei da França para envio de tropas do processo da heresia. Em um primeiro momento, o reinado não entra nas cruzadas, seguindo do crescimento das batalhas e conquistas por parte da Igreja Católica, né? Então, os simpatizantes e apoiadores deste reinado entram no confronto, passando a demonstrar não apenas um propósito religioso e espiritual, mas um de conquistas de posse. Então, nesse momento, esse processo inquisitorial, ele começa a tomar uma outra vertente, que não só naquilo que era debatido no primeiro momento, ali naquele contexto espiritual, quando tinha um processo de pregação de um para com o outro, ou seja, um período de trocas de ideia, né? Então, aqui ele começa a tomar outro contexto, e aí a gente vai ver mais à frente, né? No primeiro confronto da guerra na cidade de Béziers, em 1209, os habitantes católicos da cidade foi permitido que saíssem livres e desarmados da cidade. Por quê? O povo albigenses, e no livro ele narra muito bem isso, era um povo simples, era um povo que convivia com as ideias adversas deles, né? E era um povo de coração aberto, que esse processo de poder entre eles não era o que reinava, né? O processo deles era simplesmente isso, dentro da estrutura da igreja cátara, era algo muito linear. Você tinha os perfeitos, mas os perfeitos estavam junto dos crentes. Então não existia uma segregação por ordem, qual é a palavra? Hierárquica, né? Então era algo muito similar e eles conviviam entre eles. E quando se fala no Evangelho de Jesus primitivo, no Evangelho primitivo é isso. Os perfeitos próximos dos crentes, então eles tinham uma troca de orientação, de crescimento. E aí o grande questionamento aqui, que a gente vai ver mais à frente, era essas crenças extremamente espiritual deles, aonde a matéria para eles não servia de nada, né? A matéria para eles era algo do Satã. Então isso, de certa forma, bloqueava um melhoramento ainda mais deles, né? E é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Então, aí foi permitido, né, que os católicos que estavam sitiados nessas regiões fossem libertos e muitos preferiam ficar lutando. Então, o catarismo e este povo, eles eram tão receptores, né,
eles eram tão democráticos, digamos assim, que outros católicos conviviam com eles tranquilamente, né? Então, nesse processo de inquisição, muitos deles não queriam que isso acontecesse, muitos deles não queriam que a Igreja Católica usasse dessas ferramentas para conquista ou para dizer que a sua palavra era melhor ou era a verdade única e assim por diante, né? Então, teria sido então perguntado a um personagem lá que distinguiu os católicos dos cátaros, né? Por isso que eu fiz essa pausa aqui para explicar. E na resposta dele, ele diz o seguinte: Mateus, pois Deus sabe quem os são, né? Então aqui começa a nascer a dor desse processo de inquisição, onde se começa, e aí então, segundo os registros, e esses registros é interessante porque assim, os registros da igreja cátara, né, nada existiu, tudo foi queimado, e a gente tem uma história mais contemporânea, por exemplo, como do kardecismo, né, onde no mesmo lugar na França, quando Kardec escreveu os livros e começou a publicar os livros, existe um processo muito parecido, onde foi queimado os livros dos espíritos, dos médiuns, e aí todo o Pentateuco que Kardec fez na época, não lembro agora o período certo, mas foram queimados, né? Então, da mesma forma que aconteceu há quase 500, 600 anos depois desse período, nesse período aconteceu também. Então, todos os registros que existiu da Igreja Cátara foi queimado, e esse livro aqui, ele é baseado em pesquisas de historiadores da época, que eu vou falar mais à frente, que 30 anos depois esse historiador começou a fazer pesquisas nos registros da própria Igreja Católica da Inquisição, né? E esses registros ficaram há muitos anos guardados e séculos depois existem alguns que têm acessos lá no Vaticano e estão disponíveis e tal. Então, a partir desses registros, tinha lá as atas, né? Porque o processo de Inquisição foi como o processo da crucificação de Jesus. Teve um julgamento, né? Teve todo um processo jurídico da época, né? E dentro do contexto medieval, e eram feitas as acusações, né? Então, o que acontecia aqui, fazendo uma síntese, quando esse processo ele é falado aqui anteriormente, quando se fala que esse confronto ele passa a perder o propósito religioso e espiritual, mas também por conquistas. O que acontecia? Para as pessoas, né, dos reinados se associarem com essa ideia da Igreja Católica, era oferecido para elas as terras daqueles que eram acusados. Ou seja, todo o povo cátaro que tinha suas terras, as perdiam, quando eles perdiam aquelas batalhas locais, as perdiam e essas terras passavam para outros, né? Então existiu ali também um processo econômico nisso. Então, o que acontece? Em um desses períodos foram assassinadas 7.000 pessoas, né? Dentre dessas pessoas foram assassinados os católicos, e quando se perguntou a uma das pessoas na época de poder dentro dessa estrutura, mate-os, pois Deus sabe quem são. Ou seja, se são católicos, Deus vai perdoar ou coisa do tipo, e se são cátaros, se são heréticos, ou seja, se pensam diferente de nós, serão acusados nas ordens do inferno. Simples assim. Então aqui, ó, todos os registros cátaros foram queimados, toda a história, em suma, foi apurada nos livros de registros inquisitoriais da época, né? Então, durante o concílio do Papa Gregório, fez decretar a aplicação de penas mais duras a todos os simpatizantes e colaboradores do catarismo, inclusive católicos que apoiavam a doutrina cátara, que incluíam em sumária bens patrimoniais e humilhantes espancamentos em público. Então, basicamente, aqui se repete ao período de Jesus, né? Só que com um contexto onde você fala do plano espiritual e do plano material. Ou seja, uma doutrina
que defende fielmente o plano espiritual, que são os cátaros, e uma doutrina que defende fielmente, naquele período, né, o plano material, que é a Igreja Católica. Então aqui, né, eu não vou ficar muito aqui, mas é onde aconteceu esse processo, na França, né, como eu falei, em Toulouse. Aqui, se eu não me engano, é a cidade de Albi, eu não me lembro agora, e aqui está um pouco. Mas todos esses lugares aqui que eu marquei com setinha são pontos que teve essas disputas, que teve esses assassinatos, enfim, todo esse processo aí que ficou na nossa história. Então a aniquilação, ela aconteceu em meados do século XII em diante. O catarismo na Itália sofreu uma crescente pressão por parte do Papa, da Inquisição, né? Outros movimentos, como os valdenses, os panteísticos, que sofreram perseguição na mesma região, sobreviveram em áreas remotas. Então, igual Jesus, quando Pedro cria a igreja, né? Foi num processo muito parecido, né? Ali debaixo de uma caverna, escondido, aquelas pessoas que seguiam o cristianismo, que seguiam os ensinamentos de Jesus, corria dos poderosos da época das leis judaicas, enfim, né? E se escondiam para trabalhar, para lutar por essa verdade que Jesus trazia. Então aqui é um contexto muito parecido com isso, né? Então, a partir desse processo, dessa aniquilação, então, a gente tem outras formas de seitas crescentes a partir daí. Então, por exemplo, o protestante e tal. Nesse ponto aqui, assim, eu ainda estou pesquisando isso. Mas eu entendo que a doutrina espírita, ela também tem uma ascendência nesse processo, né? Quando a gente tem essa cultura. Porque, assim, você pode matar 100 pessoas que defendem uma causa, mas você não mata a ideia deles. Você não mata a cultura deles, né? Então, no período de Jesus, foi percebido isso. No período do catarismo, foi percebido isso. E lembrando, e não dizendo que essa doutrina cátara ela era perfeita, ela tinha as suas falhas, e a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas a gente tinha algo, como eu coloquei, a forma do povo viver. E isso incomodava muito também quem tinha poder sobre os outros. Então, na heresia cátara, dentro da visão católica, então eu também trago aqui a visão católica, né? Isso não justifica, e aí eu já vou até dizer de quem que é do padre Paulo Ricardo, né? Ele também é um historiador da Igreja Católica, e ele traz pontos aqui que eu achei assim importantes a gente refletir, e aí é onde a gente começa a partir para o objetivo da palestra, né? Isso não justifica todas as arbitrariedades cometidas nessa época, nem canoniza todas as pessoas envolvidas nos julgamentos da Inquisição. Importa reconhecer que, embora tenha sido boa para deter a violência e cumprir com a justiça, muitos abusos ocorreram durante a existência da Inquisição. A própria igreja levou um tempo para descobrir qual era o melhor método para lidar com os hereges. E aqui é um ponto que o livro também traz, né? Quando a gente fala de igreja católica, ou qualquer outra coisa, né? Por isso que eu fiz essa observação no começo, que a gente não está aqui para fazer analogia de instituição ou de pessoas, mas do fato e da história. Dentro da Igreja Católica, e como eu frisei aqui, haviam muitos católicos que não concordavam com esse processo. Esse processo foi uma decisão, entre aspas, unilateral e a quem interessava. Mas grande parte da Igreja Católica, na época, não aceitava, e é quando o padre Paulo Ricardo traz isso, que a própria igreja levou um tempo para entender como ela lidava com essa situação. Então isso é importante frisar. Errando antes, né? Então ele traz aqui. E essa reflexão do errando antes não é diferente de nós. Muitas vezes a gente erra antes para acertar depois, isso é natural, é normal. O problema é a consequência dos nossos erros. Aí é que está o ponto. Errando antes, por exemplo, no episódio da cruzada albigeneses, que ele diz, né? E depois, porque a igreja ficou com uma imagem muito corrompida. Né? Então imagine aquelas pessoas que doavam todo o seu patrimônio familiar para a igreja,
porque o céu ia abrir as portas e etc, etc, né? Como aqui ainda no período imperial do Brasil, isso aconteceu muito, né? Para gerenciar a instituição que ela mesma havia criado, né? No contexto social da Idade Média, a religião não era uma realidade privada. E é que é importante a gente observar a fala desse padre, que é uma verdade. Hoje a religião ela é individualizada. Um dos fortalecedores disso é a doutrina espírita. A gente tem um processo individual, não coletivo, como é encarada hoje na modernidade. Por isso que tem estudiosos que falam, em algum momento, as religiões não vão existir, entre aspas. Não sei, né? Não estou aqui prevendo o futuro. Mas quando a gente analisa por uma lógica e diz, né, que eu entendo Deus à minha maneira a partir de todo esse processo cultural e eu consigo me conectar com Ele, eu trago uma melhora para mim. Ou seja, o padre tem razão no que ele está dizendo. Quando caiu o Império Romano do Ocidente e os povos bárbaros invadiram a Europa, a Igreja foi a única instituição a conservar o patrimônio da antiguidade. Foi ela quem, acrescentando a isso a sabedoria do Evangelho, é uma verdade, converteu os bárbaros com a sua pregação e trouxe para perto de si os reis e nobres do continente. Também é uma verdade, porque aí quando a gente... Então, por isso que a Igreja Católica ela tem um processo muito importante dentro do cristianismo, porque ela faz essa transformação, e é uma verdade. Ela tira aquele povo do período primitivo, já entrando no processo agrário, é uma verdade. Ela começa a transformar culturas, é uma verdade. O grande problema que a gente vê é quando eu individualizo uma instituição a meu véu, não ao véu do coletivo. E aí fica a reflexão que a gente vem pensando, trazendo. E isso acontece até hoje. Então, na época, aí aqui eu não vou entrar em detalhes, então aqui ela traz, né, uma síntese ainda falando, né, desse processo individual, fechado, que aí é quando a gente começa a partir para esse desenvolvimento civilizatório, que era esse poder, ele sempre estava associado à igreja e um reinado, a igreja e um reinado. Ou seja, então você tinha silos, você tinha grupos fechados. E esse processo cultural, então, ele era mais dificultoso daquele evangelho cátaro chegar nas pontas, igual a gente vê hoje, por exemplo, como a doutrina espírita. Então, era assim, era um processo que quando eu vou atravessar o rio, tem um castelo. Para mim atravessar aquele rio, eu vou guerrear naquele castelo. Então, esse era um grande processo também que dificultava os ensinamentos de Jesus chegar a essas pessoas, como a gente tem hoje, né? Então, assim, essas pessoas, elas tinham muitos preceitos daquele grupo que eles viviam. Eles tinham muito a verdade do que eles viviam, que é quando a gente viu na palestra anterior, que eu vou reforçar aqui, mas daquela simbiose que Kant traz para a gente, tá? Então, nesse sistema, a figura do rei não era um membro mais forte de articulação. O que unia as pessoas não era o Estado absoluto, que foi isso que eu disse, era tudo limitado. Nem o idioma que falavam, mas já que não existiam unidades linguísticas, mas a sua identidade religiosa, a fé católica, era, pois, a força que constituía uma unidade social, que é o que levou, né, aqui é esse processo cátaro. A ameaça cátara é nesse ambiente profundamente religioso que surge da heresia, cujo conteúdo parece muito com a gnose, né, como eu falei, e aí ele traz aqui que Santo Agostinho combatia muito isso, né, através da rota do comércio, do primeiro. Então ele entra aqui trazendo uma conotação desse processo cátaro, está muito associado com um processo comercial, da localização que eles estavam, etc. e tal. Então também a igreja traz e tem uma outra visão, né? Como esse embate comercial, que então a gente vê nas sequências do processo inquisitório, essa dominação de terras e de lugares e de reinados, enfim. Concebendo então dois deuses, um bom, né? Então aquele dá continuidade,
dizendo desse entendimento do que os cátaros tinham. Então, concebendo 2 deuses, um bom criador do espírito e outro mal, né? Como eu falei anteriormente. Então, a Igreja Católica condenava, né, eles condenavam tudo que estivesse ligado à carne, desde os alimentos próprios, sustentos, passando pela riqueza, materiais, até as próprias relações sexuais. Ou seja, aqui, ele mais adiante, ele vai trazer, né, que um dos motivos que levou a Igreja Católica a combater isso, era porque eles, e como a gente viu lá atrás, porque eles de certa forma, aniquilava a procriação, né? E é uma das causas que a Igreja Católica defende, quando ela fala do casamento, enfim. Então, foram esses 2 pontos de racha, de entendimento de um ao outro. E aí ele traz também um outro contexto aqui, com baixa, então é o que ele fala aqui, as consequências da prática da doutrina cátara, a Igreja Católica via como terrível. Por quê? Com a baixa da taxa de natalidade, morte precoce dos puros, a população na Europa começou a diminuir drasticamente, estatisticamente falando. É sábio pelas fontes primárias que morreram muito mais pessoas vítimas da indura, né, que era o preceito da Igreja Católica, cátara, do que as fogueiras da Inquisição. Contrários a qualquer espécie de juramento, os cátaros também atingiam a própria medula do organismo social e político da Idade Média, formado por alianças e pactos, sucerania e vassalagem. Não fosse bastante, os cátaros não se identificavam como os tais funcionavam a igreja dentro da própria igreja, ou seja, eles não se identificavam com a hierarquia da igreja, que é como eu disse, eles andavam numa horizontal. Tá? Então, esses foram pontos de divergência que levou a esse processo. Tá? Falando em miúdos, era isso. Agora a gente vai aqui para as reflexões. Tá? Alguns pontos da visão. Né? Ai, caramba. Então, aqui eu vou trazer um dos pontos da visão da doutrina dos espíritos, né? Que, na verdade, integra um pouco disso tudo. Então, alguns dos pontos da visão da doutrina dos espíritos: a carne não vive sem o espírito não vive sem a carne. O ser humano é um ser relacional. Né? Então aqui eu acho que está a resposta, passado muitos anos, né? E sintetizando aqui essa resposta, que assim, as 2 doutrinas estão certas no seu ponto de vista, mas uma precisa complementar a outra, que é o fundamento da doutrina espírita, né? Sem a carne, o espírito não se manifesta. E sem o espírito, a carne não se movimenta. Né? Então, quando a gente fala do ser relacional, significa que não só o casamento é importante, mas todas as outras relações é importante. Para que a gente amplie a nossa capacidade de progresso cultural, do progresso espiritual, porque o espírito é um ser pensante, logo ele precisa de conhecimento. E aí a gente entra no que o Antônio falou na palestra passada, das reencarnações, desta vida, que eu trago tudo de outras vidas, etc, etc, deste processo de melhoramento. Então, tudo se conecta, nada é individualizado. Então, isso é um erro histórico. É um erro histórico? É, mas ele foi importante para a gente estar onde a gente está hoje. Então, esse é um contexto humano. Esse contexto humano é diferente do contexto individual? Não, é a mesma coisa. Todos os sistemas, eles se repetem de forma macro ou de forma micro. E aí vem a energia quântica que explica um pouco isso para a gente. Então, todo o passado é necessário a gente entender, a gente não pode esconder. Isso é um resultado também de melhoramento quando a gente busca uma terapia espiritual. Quando a gente busca uma terapia espiritual, de alguma forma a gente vai se conectar com o passado para entender, independente do trabalho, pode ser o de macro, de cadeira, ou de desobsessão, seja o que for, a gente vai sempre voltar para o passado para entender alguns pontos, trazer para o presente e melhorar para o futuro. Ou seja, é aquele desenho que o Antônio falou. Né? Então, essas funções da consciência é uma das tríplices de Kant. Né? Então, a doutrina espírita é uma tríplice, religião, ciência e filosofia. Kant traz o seguinte, que é o resultado daquele começo.
as funções teóricas que nos permitem elaborar com os dados sensíveis uma concepção do real. Depois, as funções práticas que estabelecem as nossas relações com os objetivos, permitindo nos interpretar a realidade. Eu só vou interpretar uma realidade melhor com o que eu adquirir de conhecimento anterior. Estabelecer as normas de ação e de conduta. E por fim, as funções estéticas que permitem a simbiose sujeito e objetivo, a função afetiva racional do homem como duplo mundo-vida. Ou seja, matéria e mundo espiritual. E aí está a teoria, a prática e a estética. Que basicamente a afetiva é a intenção, propósito e os valores. Essa intenção, propósito e valores a gente adquire com o desenvolvimento do conhecimento. A volição, cognitivo, desejo. Cognitivo é um pensamento, o desejo que eu quero. Os meus desejos eles melhoram conforme eu adquiro mais conhecimento. A inteligência, a decisão. A junção de tudo isso eu tomo uma melhor decisão. A junção de tudo isso, eu tomo uma melhor decisão no meu trabalho, eu tomo uma melhor decisão financeira, eu tomo uma melhor decisão em tudo. Então, quando ele fala lá no começo do místico, né, quando eu só me associo ao místico, ou seja, o místico está lá em cima. Mas muitas vezes a gente procura assistências espirituais, daquelas que a gente busca para ler a carta, nada contra a carta, nada contra o padre, o pastor ou o espírita, nada contra ninguém. Mas quando a gente põe esse afetivo nesse mundo místico, a gente abre um leque para quem tem conhecimento sobre toda essa estrutura intelectual, de alguma forma dominar a gente. Então é isso que, na verdade, aconteceu na história humana. É o resultado do que aconteceu com Jesus, e Jesus estava aqui para nos ensinar o contrário disso. Conhece a verdade vos libertará, e tantas outras parábolas. Todas as parábolas de Jesus estão no contexto individual. Jesus está falando a todo momento. Aprenda, conheça, a verdade te liberta, a verdade é o conhecimento. A verdade é o conhecimento daquele ambiente que a gente vive. O que alguém tem sobre nós, isso aqui ele pode ser o contrário negativo. Intenções negativas, toda aquela lista de sentimento, propósitos egoístas, valores materiais, puramente materiais, naquela ação de eu invadir a casa de um de vocês e pegar para mim. Então é isso que Jesus fala para a gente com todos esses evangelhos que ele tem. Mas todos os evangelhos a gente passa a entender quando a gente conhece o ambiente que a gente vive, ou seja, o ser humano. Desde o seu período primitivo até esse. E quando a gente entender isso, aí vai vir a reforma planetária. Fora isso, não é os espíritos que vai reformar esse planeta, é a gente. É a gente que é espírito que está na carne. Quando a gente vai em algum lugar para conversar com o obsessor, para conversar com fulano, beltrano, que a gente está exteriorizando a responsabilidade que é nossa no outro, não vou resolver nada. Vou resolver nada. Posso sim ter assistência na desobsessão ou qualquer outro trabalho espiritual, ou com o padre, ou com o pastor, mas a partir do momento que eu começo a assimilar esses aprendizados aqui para mim. E aí é que a gente pega na história. A igreja não mudou o comportamento dela? Quem foi João Paulo? Quem foi Santo Agostinho? Quem foram essas pessoas de nome que também tem na igreja católica? Então a gente não está aqui para acusar a instituição. A gente está aqui para refletir sobre o poder está em cada um de nós. Quando a gente faz esse autoconhecimento. O autoconhecimento é isso. Não é entrar para dentro e falar, nossa, eu sou bravo, eu sou feliz, eu sou alegre. Não é isso, é muito mais que isso. Então aqui, alguns dos pontos, né, de que leva a esse desenvolvimento agrícola civilizatório, né? Então a história, como eu falei, o que o Kant trouxe, né, desse processo de evolução. Por isso a importância de considerar a história individual, para que a gente tenha o conhecimento do que nos antecedeu. O ser individualizado era limitado naquele período. Como eu falei, né, o exemplo de atravessar o rio.
Então, o relacionamento era em seu grupo, ou seja, em tribo. Então, nesse caso, o desenvolvimento social e cultural era muito mais limitado. A história na escola nos mostra isso, né? Isso influencia, então, a gente entende aqui que isso, então, influencia o nosso processo religioso, né? A palavra valor, conceito, muito utilizado atualmente, mas na época era limitado às crenças. Então, eram os valores que a Igreja Católica definia, eram os valores que a Igreja Cátara definia. Hoje a gente entende valor muito mais que isso. As empresas, tem empresa que hoje fala de espiritualidade, mas não a espiritualidade espírita. A espiritualidade no contexto de humanização, de processos, de experiência. Essas palavras não vieram de um pensador. Ela vem desse processo natural que é a gente. Dessa natureza que a gente. Então, nada que está no mundo foi um filósofo que criou. Está dentro do processo natural do ser humano, né? A consciência do mundo, limitados a lugarejos e cruzadas, né? Como eu falei. O desenvolvimento estar no viver pela experiência, né? E aí, nesse horizonte espiritual, é o que eu falei, né? Dentro desse processo da reforma íntima. A consciência imunda, o desenvolvimento do viver pela experiência, o eu. Tanto dito na doutrina, nada mais é do que o domínio progressivo do instrumento físico da manifestação, né? E aí a gente tem palestras aqui que diz de forma mais aprofundada sobre isso, né? A respiração e todos aqueles exemplos dos chakras e assim vai, né? Eu vou dar uma palavra aqui, tá? E aí a gente já finaliza, porque os outros pontos aqui é mais objetivos. Então, a destruição recíproca dos seres vivos é dentre as leis da natureza. Então, todo esse processo, ele está dentro da lei da destruição, tá? À primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se, por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, né? Então, os homens. Para se alimentarem uns às custas dos outros? Para que apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão? Há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina, é que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo pela qual formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios faziam, mas lhes permitindo a curta visão, como eu falei, né? A cultura limitada, que se dispõe a apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerando-o em uma verdade essência e o de grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial, que foi o que eu falei aqui. E a harmonia, exatamente onde apenas vê a anomalia ou uma contradição. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do involutório material. Eles suscitam a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejam como uma compensação. Objetivar-se, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos se entre destroem? Uma pergunta, né? Desde que sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa não existiria mais num ponto do que em outros. Se não compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Então, esse é o ponto negativo da coisa, é a nossa falta de adiantamento. E quanto mais a gente persiste nisso, pior é. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio. Ou seja, todas essas questões negativas na nossa vida, a gente tem que ter como bússola, como guia. Porque a partir dessas melhoras que a gente busca, desses sofrimentos, a gente tem isso como bússola, a gente passa a melhorar. E é aí que vem a liberdade. Aí que vem o sentido da liberdade, de se sentir liberto. A liberdade é nesse contexto. É se libertar de amarras densas que a gente tem a partir do materialismo, quando a gente tem esse pensamento materialismo, que a gente começa a descobrir esse processo da destruição positiva que nos leva a lugares melhores, a gente
passa por um processo de liberdade. A gente não está num mundo feliz, mas podemos ser felizes. E a felicidade é nesse processo. Quando a gente consegue deixar essas amarras para trás e se conectar com outras experiências mais positivas. Contudo, podemos tentar a pesquisa tomando como bússola: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Né? Então, aqui é a tríplice espírita, né? Ciência, aqui é tá invertido, é religião, é filosofia e ciência. Né? Então, esses três são as bases da doutrina espírita. Né? Então, na ciência, a gente pode entender, e até eu fiz a aula de sábado, né? Que foi a Gênese espírita. Né? A religião é esse processo, né? E a filosofia é o pensamento de tudo isso que está na história. Mas essa filosofia, a gente não tem que olhar do externo, a gente tem que olhar no interno. A gente tem que trazer essa filosofia para dentro de nós. Né? E aí, então, aqui, a gente fazer uma reflexão. Como está a nossa evolução nos dias de hoje? Né? Vemos as coisas de forma separadas e unificadas ainda? Será que as coisas são realmente separadas? Como o Brasil pode ser considerado a pátria do Evangelho, segundo Ismael, e tem um livro disso, e a gente discutiu isso no sábado. Né? Se vocês quiserem, depois eu passo a aula de sábado para, de repente, vocês entenderem melhor, ou vocês lerem um livro, é muito legal. Né? Será que os cátaros tinham, a gente passa a entender a nossa missão, nós aqui, brasileiros, né? Será que os cátaros tinham razão na sua visão espiritual, segundo o Evangelho? Será que eles tinham razão, segundo a sua narrativa do Padre Ricardo? Quem tinha razão? Eu entendo que os dois tinham razão dentro do seu ponto de vista, e que bom que houve algum progresso e infelizmente muitas mortes, mas infelizmente também que isso acontece até hoje. Será que a igreja tinha razão no seu movimento? Né? Podemos pensar que a doutrina espírita tem fundamentos considerados mais evoluídos, adquirindo conhecimento da experiência das outras doutrinas e ainda alimentado pelos ensinamentos dos espíritos? Eu acredito que sim. Porque Kardec, de certa forma, em contato com tantos outros, eles têm essa vertente. Né? Eles citam Platão, eles citam outros pensadores. Não vou fazer, é uma leitura. Aqui é a bibliografia, né? Então é isso. Essa aula 147, ela fala um pouco disso, tá na Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, a lição 147 nos corações. Essa lição ela traz a reflexão de tudo isso, de uma forma mais sintetizada, tá bom? Então é isso, obrigado, boa noite. Não tem perguntas porque o tempo já, né, estourou, tá bom? Obrigado, viu, pessoal?